E aí, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde para você aí em casa também, que vai assistir a aula online no conforto da sua casa. Nós vamos hoje falar sobre o Word. O Word é um editor de textos. Antigamente, nos concursos, se falava processador de palavras. Hoje, todas as bancas tratam como editor de texto. E quando tem informática, eles cobram. O Word tem diversas versões. O Word é muito antigo, é bastante antigo. Então, hoje a gente tem aí o Office 365, então os que eles mais têm cobrado nas provas. Então, eles cobram lá do 2010 para frente, até o Office 365. O que é o Microsoft Office? O que é o Microsoft Office? Microsoft Office é um pacote de programas. Às vezes nas bancas eles colocam lá, é uma suíte de programas. Então, quando eu tenho o Office, eu vou ter o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook e o Access. Cada um, obviamente, com a sua característica, as suas propriedades. Mas eu não compro o Word sozinho. Então é muito comum na prova colocarem assim: no Microsoft Office Word, se for uma assertiva e eu não sei aquilo, não conheço a terminologia, eu tenho 50% de chance de errar. Então, se adaptem a isso. Então, eu tenho um pacote de programas, uma suíte, e o Word faz parte dessa suíte. Então, quando eu compro o Office, no mínimo eu terei esses programas aqui. No mínimo. Porque existem pacotes com outros tipos de programas, com outros aplicativos, que hoje no telefone a gente fala app, mas é aplicativo. Que tipo de aplicativo? O software, o programa que nos auxilia nas tarefas do dia a dia, como o exemplo Word. Quando a gente abre o Word, nós vamos ter uma janela como essa, em qualquer uma das versões. Eu abro, eu vou ter lá o quê? Modelos de documentos padronizados. Então, aqui eu tenho modelos de documentos. Os modelos estão prontos, que eu vou lá e só preencho. Então, tenho documento em branco? Tem, posso criar do zero. Mas eu tenho que fazer um currículo. Eu vou vir aqui, vou pegar um modelo de currículo. Vai ter lá o currículo contemporâneo, currículo elegante. Eu vou lá e escolho o currículo que eu quero. Por quê, professor? Porque está dentro das regras da ABNT. Associação lá de Normas Técnicas. Eu não preciso reinventar a roda. Eu vou lá, abro o currículo e preencho ele. Clique aqui e digite seu nome. Clique aqui e digite seu e-mail. Clique aqui e digite o objetivo. Clique aqui e digite a experiência profissional, já com as formatações definidas dentro das regras. Quando a gente fala formatação, ação de dar uma forma diferente, de mudar. Então, aumentar o tamanho da fonte, mudar a cor da fonte, alinhar o parágrafo à esquerda, à direita, centralizado. Então, essas formatações já vêm definidas nos modelos de documentos. Então, os modelos de documentos, eles têm lá a extensão DOT. Essa é a extensão de modelo de documento. Qual é a extensão de usuário? Qual é a extensão do usuário? DOC. O que é uma extensão? Extensão é um sobrenome, um apelido, que identifica a que família pertence
aquele arquivo, né? Então, um arquivo, ele é uma coleção de informações. Lá no Windows, sistema operacional, a gente fala sobre isso, tá? Um pouco mais de forma profunda. Mas um arquivo é um conjunto estruturado de dados, é uma coleção de informações. Todo o programa é baseado em arquivos. Então, todo o programa vai ter lá uma quantidade gigantesca de arquivos que formam aquele programa. Então, quando eu tenho uma extensão, significa a extensão daquele arquivo que identifica onde ele pode ser aberto, né? Então, por exemplo, o DOT é modelo, né? Nós temos lá ele como modelo de documento. Significa que ele está aqui nessa lista, e se ele não estiver aqui, eu tenho a opção de encontrar de forma online aquele modelo que eu preciso. Eu quero um contrato de prestação de serviço, ele vai ter. Eu quero um contrato de compra e venda, ele vai ter. Assim como o currículo que eu dei o exemplo, panfletos, cartões, calendários, ele tem uma série de modelos de documentos que estão lá prontos. E eles são DOTX, que é a extensão de modelo. Então, toda vez que eu abro lá um modelo de documento, ele abre aqui para mim, eu preencho ele e salvo. Quando eu salvar ele por padrão, será um DOC, que é a extensão de arquivo de usuário do Word, o DOC. Então, é padrão. Vou lá, por exemplo, vou salvar alguma coisa, botar uma linguagem alienígena aqui, vou mandar salvar. Ele vai vir, como documento do Word. Quando eu for salvar, vou escolher o local onde eu quero salvar, né? Vou dar um nome para o meu arquivo e só dou o nome. E ele vai salvar como DOCX. Eu quero como modelo, eu posso, eu vou lá e escolho. Vou lá e escolho como modelo do Word. Aí o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar lá naquela lista. Então, semana que vem eu preciso usar aquele tipo de documento. Eu vou lá, abro ele. Ele está intacto, como se nunca tivesse sido usado. Vou lá, preencho as minhas informações. Salvo ele, será como DOC. E o modelo ficará intacto lá, como se nunca tivesse sido mexido. Entenderam? Então, eu tenho dois tipos lá de extensão. Então, quando a gente abre o Word, essa é a primeira janela. Não importa a versão dele. Um layout um pouquinho diferente, mas com as mesmas características. Os modelos de documento, a oportunidade de eu escolher um documento em branco e ainda vai ter aqui a lista de recentes. Caiu recentemente numa prova sobre recentes, que dizia o seguinte: o Word possui na tela de abertura os documentos recentemente utilizados, abertos e salvos, num limite de 10, não podendo ser personalizado. É falso. Porque eu posso personalizar a quantidade de documentos que irão aparecer aqui. O limite é 10. O limite realmente é 10. Mas eu posso lá, em opções, e configurar para que ele me exiba 5. 5 o quê? Os 5 últimos documentos abertos. Porque ele vai guardando aqui os recentes. No máximo de 10. Esse é o limite. Mas permite o usuário modificá-lo, configurar para 5, 4, 3, 2 ou nenhum. Não importa. Eu posso escolher. Aí facilita, né? Eu abro o Word, estão aqui os documentos que eu acabei de usá-los numa lista de 10. No máximo 10. E, obviamente, que ele vai mudando, né? Vocês vão usando outros documentos do Word e ele vai substituindo aqueles recentes. Então, ele vai guardar ali. O Word, em relação aos concursos, nós temos que nos preocupar com as guias,
conhecê-las, memorizá-las, né? Porque normalmente as questões elas são cobradas de um comando relacionado a uma guia. Antigamente eram menus. Antigamente eram menus, né? Por que o sistema operacional é chamado Windows? Windows. Windows em português, janelas. Porque todos os aplicativos, os programas que eu abro, eles vão ter as mesmas características de janelas. Se eu abrir o Excel, por exemplo, ó, a gente quase não se liga nisso. O concurseiro tem que se ligar. Vou abrir o Excel, eu tenho o Excel e o Word aqui. Eu tenho Excel e Word abertos. Mas se eu olhar, as características de janela, o layout, são iguais. Eu vou ter lá a barra de título, como é chamado. Barra de título, tanto no Word quanto no Excel, enquanto eu não der um nome, vai ter lá documento 1, ou documento 2, ou documento 3, até eu dar um nome. E no Excel, o seu arquivo é chamado de pasta, mas é a mesma coisa. Aí eu vou ter lá barra de ferramentas de acesso rápido, barra de ferramentas de acesso rápido. Vou ter lá as guias, vou ter as guias. A partir daqui que muda, que aí vem a área de trabalho utilizada para aquele aplicativo, para aquele programa. Como eu disse antes, cada um deles tem as suas características lá. O padrão, é o Word apresentar as réguas. Esse é o padrão, é conhecido como layout de impressão. Qual o modo de exibição que está sendo mostrado na tela? Layout de impressão. Porque ele tem layout da web, ele tem estrutura de tópicos, ele pode modificar isso. Ou a gente vem aqui, escolhe aqui embaixo na régua, nós temos aqui a barra de status, ou eu posso lá em exibição escolher o modelo que eu quero. O padrão é layout de impressão. Layout de impressão. Esse é o padrão. Por que é chamado assim, né? Porque vai mostrar aqui exatamente como ficaria na impressora. Com os objetos exatamente naqueles lugares. Porque às vezes a gente se engana. Acha que está tudo retinho, manda imprimir, sai tudo torto. O layout de impressão, ele vai identificar isso para ti. Por isso, ele é o padrão. Ele é utilizado como o padrão. Então, eu vou ter a barra de ferramentas aqui, de acesso rápido. Caiu em esteio há poucos dias, pode ser alguns meses, tá? Eu dou aula há 30 anos, às vezes quando eu falar recente pode ser 5, tá? Então, caiu lá que falava que o Word, foi do Excel, aliás, não foi nem no Word que eles cobraram isso. Eles colocaram assim, no Microsoft Office Excel, tem uma barra de ferramentas, conhecida como barra de ferramentas de acesso rápido. Ela é chamada assim, barra de ferramentas de acesso rápido, que já vem com alguns botões padrões. No entanto, não é possível personalizá-la. Falso. Eu posso personalizar. Então a gente tem que ter cuidado com essas assertivas, que quando diz assim, não é possível personalizar, ela tem que desconfiar, porque eu consigo personalizar essa barra de ferramentas. Eu vou descer ela aqui abaixo da faixa de opções, Então, eu vou ter como padrão o salvar, o desfazer e o refazer. Esses são os padrões. Quando a gente fala desfazer, desfaz o quê? A última ação realizada. Aí eu coloquei vermelho lá, não quero mais. Ctrl Z é a tecla de atalho desfazer. Ou clico lá no botão desfazer. Ctrl Z
desfazer. Vou lá e clico no botão e ele vai desfazer. Ele tem a capacidade de desfazer as 100 últimas ações. Então, quando eu estou aqui digitando algumas coisas, ele está armazenando lá a digitação. E depois eu posso lá escolher o que eu quero desfazer. Ou tudo aquilo que eu formato aqui, ele vai guardar lá. Aumentar fonte, negrito, cor da fonte, eu posso lá escolher. Quanto ele guarda aqui? Qual é a quantidade? 100. Se eu posso desfazer 100, eu posso refazer 100. Então, tudo que eu desfaço, eu tenho a opção lá, vou desfazer, eu tenho a opção de refazer. Tá bem? E eu posso personalizar essa barra. Como é o nome dela? Barra de ferramentas de ação rápida. É assim que ela é chamada. Barra de ferramentas de ação rápida. E eu consigo personalizar e escolher lá os comandos que eu quero que façam parte dessa barrinha. O meu computador pessoal vai estar até aqui, de comandos. Porque eu posso pegar comandos de todas as guias. De todas as guias. E colocá-los ali. O padrão ela fica lá em cima. Abaixo da barra de título e da barra de ferramentas eu tenho as guias. Tiveram algumas mudanças aqui em relação ao 2007. Então, por exemplo, no lugar do botão Office, é arquivo agora. Uma coisa importante é vocês memorizarem as guias. A gente acorda lá de madrugada para saber por que quando eu faço o ar é gelado e quando eu faço o ar é quente. Ou saber o sexo lá, dos anjos. Ou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então a gente pega esses momentos assim, de introspecção, vai lá no Google e pede guias do Word. E fica com a imagem. Aí vocês não perdem tempo lá, nas pesquisas. E memorizem as guias. Eu deixei no Drive para vocês as guias do Word. Então vai ter a guia com a faixa de opções, como é chamada, e dividida em grupos. Então eu tenho a guia, dentro da guia eu tenho a faixa de opções, que ela divide-se em grupos. Então, por exemplo, o botão Office foi bom ter mudado para arquivo. Por quê? Porque quando cai uma questão, lá, por exemplo, para imprimir o documento do Word, qual a guia deverá ser acessada? Aí vocês têm que pensar o seguinte: o que eu quero imprimir? Um arquivo. Tem guia arquivo, é lá que vai estar. Para salvar o documento do Word, o que eu quero salvar? Um arquivo. Tem guia arquivo, é lá que vai estar. Então, associar os comandos às guias. E para eu poder fazer isso, eu tenho que conhecer as guias. É chegar lá na hora da prova, eu não vou ter cola. E está aqui, as guias. Chegar lá e dizer, arquivo, página inicial, inserir, layout de página, revisão, correspondência. Eu não preciso ter na ordem, mas me lembrar dos nomes delas, dessas guias. Porque daí eu consigo encontrar a resposta para aquela questão. Ou são guias, ou são teclas de atalho. Eu vou dar para vocês aqui na nossa aula aquelas teclas de atalho mais cobradas, mais usadas, aquelas que eles estão o tempo inteiro colocando. Ou elas estarem lá nas alternativas. Aí eu consigo acertar uma questão por eliminação. Eu vou lá, essa aqui eu não sei porque, eu sei que essa aqui não é porque é negrito. Essa aqui é salvar. Então, muitas vezes, vocês irão acertar questões eliminando alternativas.
Claro que para isso tem que se preparar, né? E a preparação não é só vir para a sala de aula, tá? Preparação é reservar 40, 30 minutos para estudar depois. Em casa, sei lá onde, no trem, não importa. Mas eu tenho que estudar e fazer questões. Fazer o máximo possível de questões, de forma organizada. Eu vi informática hoje, vou fazer questões de informática. Eu vi português, vou fazer questões de português. Aonde? Está lotado de sites aí. Tem sites que eu faço questões online, tem outros que eu baixo a prova inteira. Tá, eu escolho como? Relacionado ao meu cargo, da banca que eu vou enfrentar. Mas não tem ainda o edital. Pega o último. Pega o último edital e vai estudar por ele lá. Vai estudar por aquilo que é cobrado, porque essas coisas se repetem. Mas a questão tem que ser inédita. Sim, a questão tem que ser inédita. Isso significa o quê? Que não pode ser repetida. Mas o assunto se repete. Então, questões que eu fiz lá atrás vão cair nos concursos atuais. Não a questão, mas o assunto. E se eu já fiz aquilo, eu não esqueço, mesmo que eu tenha errado. Quando a gente procura por que errou, né? É óbvio. Não há para errei, errei, azar. Não, tem que saber por que eu errei. Porque daí, quando eu me defrontar novamente com aquela questão, eu alcanço lá o objetivo. Então, no lugar do botão Office, então agora, a partir do 2010 e todas as outras versões, a guia é arquivo. Não é mais início, é página inicial. E a outra que mudou é exibição, que passa a ser exibir. Mas lembre-se, a Microsoft, eu já mandei um e-mail para o Bill Gates lá reclamando, né? Bill Gates, tem concurseiro aqui, não fica mudando muitas coisas. Mas ele não me deu bola, tá bom? Ele não me deu a mínima. Mas, no Word, eu tenho que memorizar guias. Vocês têm que fazer esse esforço. Um outro recado para vocês. Quando a gente vem para a sala de aula à tarde, a gente não almoça. Porque é pedir para dormir. E aí fico bocejando, dormindo. E eu atiro, não tem mais giz, né? É caneta. Eu atiro a caneta quando eu pego alguém dormindo. Não almocem. Experiência. Isso é experiência. Não almocem. Comam depois, um javali, sei lá. Mas não almocem, que é problemático. Vocês vão entender daqui a meia hora o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vocês vão entender quando começar a dar o sono. Então, eu tenho a barra de guias, cada uma das guias vai ter a sua faixa de opções, cada uma delas. E ela é dividida em grupos. Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, edição. Isso da página inicial. Vou lá em referências, vou ter a sua faixa de opções separado em grupos. Então, todas as guias são assim. Eu me preocupo principalmente com os nomes delas. Principalmente com isso, quando eu vou enfrentar uma prova. A página inicial ela é chamada assim, porque normalmente eu nem saio daqui. Eu venho aqui, crio o meu documento e tenho todas as opções de formatações aqui. Então, eu vou ter lá fonte, parágrafos, espaçamento entre parágrafos, espaçamento entre linhas, recuos personalizados, listas com marcadores numeradas, tudo relacionado à formatação de fonte. Então, normalmente, a gente não sai daqui. Então, é a guia mais visada quando se trata de concurso público. Tá bem? Depois eu vou dar aquelas que são mais importantes para vocês memorizarem para enfrentarem a prova. Então, área de transferência. Caiu 2 vezes a área de transferência. A área de transferência. Os comandos delas caem frequentemente. A área de transferência é uma área administrada pelo Windows, pelo sistema operacional. Ela é uma área reservada na memória RAM do computador, que é uma memória física, que armazena
temporariamente aquilo que eu estou transferindo, aquilo que eu vou transferir de um local para outro, né? Então, eu posso transferir dentro do mesmo documento, de uma página para outra, entre documentos do mesmo programa, entre programas diferentes. Quando eu copio uma pasta, por exemplo, de um disco para outro, eu estou usando a área de transferência. É que a gente não se liga, né, nessas coisas. A verdade é que a gente não se liga. Por exemplo, eu tenho uma palavra aqui. Se eu mandar recortar ela, por exemplo, eu tenho que me perguntar onde é que está isso. Porque eu não deletei ela. Eu recortei. Recortar é mover. Que está onde? Na área de transferência. Que eu vou copiar ela, não importa para onde eu vá. Eu posso pegar lá da internet e copiar aqui no Word. Mas vou usar o quê? A área de transferência, que é administrada pelo Windows. Então, a área de transferência é uma área reservada na memória RAM, utilizada para transferir informações. E aí vai ter os comandos lá, recortar, copiar, colar. São aqueles comandos, assim como o Ctrl Z, que são considerados universais. Então, eu vou ter lá o desfazer, o Ctrl C faz o quê? Isso aqui o concurseiro tem obrigação de saber, tá? Porque isso aqui, em qualquer programa, qualquer, né? Então eu posso desfazer com Ctrl Z em qualquer situação. Então, copiei um arquivo errado, Ctrl Z, desfaz. Excluí algo errado, Ctrl Z, desfaz. Não importa onde eu esteja. O copiar, recortar, o colar, o imprimir, e F1 ajuda. Em qualquer lugar, tu está lá, pressionou F1, pressiona a tecla F1, ele vai te trazer ajuda daquele programa. Não importa onde tu está. Não é no Word isso aqui. Isso aqui são aquelas teclas de atalho que são usadas em qualquer aplicativo, em qualquer programa, tá bem? Que, normalmente, elas estão lá. Volta e meia eu vou ter uma delas lá, como alternativa. Lembra que eu falei? Não é relacionado a ela o enunciado da questão, mas ela está lá e eu elimino porque eu sei que aquela não é, que é comum. Quem está se preparando para concurso, acertar questões por eliminação. Cansei de ver nesses 30 anos que eu dou aula. Cansei de ver. É lógica, mas para isso eu devo fazer um esforço de memorizar. E a gente tem que fazer isso. Tem que ficar pensando aqui, ou escrevendo no papel. Para copiar qual é? Ctrl C. Para imprimir qual é? Ctrl P. Então eu começo a fazer um exercício lá. Esqueçam as séries, vocês não têm direito a séries, filmes, essas coisas. Vocês não têm mais esse direito. Vocês têm que estudar. Gente, só alcança o objetivo quem estuda. Não tem saída. Não tem sorte. Ou ele teve sorte. O cara passou 2 anos estudando, aí estão dizendo que ele teve sorte. Não tem sorte, tem preparação. Então vocês devem se preparar. A área de transferência do Office permite, por exemplo, eu ter até 24 objetos nela.
Permite até... Quando eu abro ela aqui, ó, esse botãozinho abre ela. Então vai permitir lá, por exemplo, eu selecionar e copiar. Selecionar e copiar. Selecionar e copiar. Para que isso? Bom, eu quero usar isso em outro texto. Não? Então, ao invés de ficar digitando lá, repetindo, eu boto na área de transferência. Quando eu falo 24 objetos, porque pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser uma imagem, não? Necessariamente não vai ser só texto. Tá bem? Isso permite, por exemplo, eu abrir lá o Excel e abrir a área de transferência lá, eles vão estar lá. Eu digo assim, vou colar tudo. Beleza. Olha lá. Aí eu vou dizer, vou limpar tudo. Tudo bem. Ele vai limpar a memória RAM. Então não vai ter mais aqui aquelas informações, não estarão mais lá. Limpou a área. Significa que deletou o que estava lá, porque vai ocupando espaço na memória, óbvio. Então eu limpo. Então eu posso transferir essas informações aqui. O pincel de formatação, ele é utilizado para copiar formatos. Então eu digo assim, eu quero usar a mesma formatação para curso. Eu quero usar a mesma formatação para vigor e público. Se eu der um clique, ele fica comigo e executa uma vez só. Se eu der o double clique, o clique duplo, ele vai ficar comigo até eu clicar nele novamente. Mas eu não queria vermelho aqui nem negrito. Ctrl Z me ajuda. Lembram do Ctrl Z? Ou desfazer lá, que vai desfazer aquilo que foi feito. Então, o pincel, essa ferramenta aqui, ela copia formatos, copia formatações. Quando cai a tecla de atalho, eu só coloco o Shift no meio. Então, quando eu quero usar por tecla de atalho, será Ctrl mais Shift C. Só que o Shift está dizendo, eu quero copiar não a palavra, mas a formatação, os formatos lá que ela possui. Se é Ctrl Shift C para copiar, como será para colar formato? Ctrl é lógico, é uma coisa lógica, segue um padrão. E não só a informática, mas tudo é lógica, tudo segue um padrão. Então, por exemplo, nós temos que pensar o seguinte, uma tecla de atalho, em 96% dos casos, vai começar com Ctrl, mais a primeira letra do nome do comando. Em 96% dos casos, porque nem todos os atalhos serão assim, mas a maioria. Vai ter a tecla Ctrl e a primeira letra do nome do comando. Então, por exemplo, cai lá, para aplicar o efeito negrito, qual a combinação de teclas deverá ser utilizada? Aí eu vou lembrar da aula, vou dizer, bom, é Ctrl com certeza, é Ctrl com certeza, e o comando é negrito, então será Ctrl N. Porque isso me ajuda. Ctrl N, negrito. Eu quero aplicar efeito itálico. Ctrl I, itálico. Eu quero sublinhar. Ctrl S. Sublinhar. Eu quero abrir. Ctrl A. Eu quero novo documento. Novo. Novo. Não posso usar o N, certo? Então eu vou para a segunda letra.
Não posso usar o N porque eu sei que é negrito. Eu quero substituir. Já tem Ctrl S. Então eu vou para a segunda letra. Ctrl U. Substituir. Eu quero localizar, que é o mesmo que pesquisar, mas aqui no Office é chamado de localizar, tá? Então, Ctrl L. Localizar. Nem sempre vai dar para usar essa lógica. Então, a gente muda a estratégia, né? Então, por exemplo, usando como exemplo salvar. Salvar. Não? Digo assim, e agora? Agora é o seguinte, S não dá, A também não, né? Sublinhar, abrir, localizar, colar, abrir, refazer. Não dá, não tem como. E aí eu penso no alfabeto. A, B, C, D, tá bom aqui. A não pode ser, C também não, D também não, tá? Que Ctrl D abre o comando fonte. Ctrl D, fonte. Abre o grupo fonte. É isso aqui, ó. Quando eu pressiono Ctrl D, ele vai abrir o comando ou todos os comandos que eu tenho, porque aqui eu tenho alguns atalhos, né? Comando fonte tem mais coisas lá, mais efeitos, eu posso executar outras. Então não posso usar o D também, eu parei aqui no D, mas B eu não conheço nada. Tá lá na alternativa, é nele que eu vou. Ctrl B para salvar. Então eu vou lá no Ctrl B para salvar. É lógica, eles não vão além disso, tá? De teclas de atalho. Eles podem cobrar outras aqui, podem. Mas essas aqui, a gente memorizando elas já ajuda muito. Porque daí eu vou, por eliminação, acertar questões. Então, por exemplo, no fonte aqui, eu vou ter tipo de fonte, tamanho de fonte. Caiu esse tempo, caiu mais de uma vez, já caiu do Word, já caiu do Excel, e dizia lá, no Microsoft Office Word, qual é o tipo e tamanho de fonte padrão? Aí vai ter lá, Arial 12, Times New Roman 14, eles vão induzir vocês ao erro, tá? É Calibri 11, no Office todo. Se abrir o Excel, Calibri 11. Se abrir o PowerPoint, Calibri 11. Se abrir o Access, o Outlook, o Word, Calibri 11. Tipo de fonte. Não está 11 aqui porque eu já alterei, né? No entanto, se eu limpar a formatação aqui de concurso, ó, vou limpar formatação, ele voltou lá para o padrão, né? Calibri, tamanho 11. Padrão é como os concursos costumam cobrar, né? A não ser que eles digam lá no enunciado que antecipadamente foi alterado. Tá bem? Porque eles vão colocar lá nas questões, no programa tal, instalado de forma padrão, em português, com o mouse configurado para destros quando tiver questões de mouse. Por quê, professor? Para o canhoto não entrar com recurso. Não? O canhoto vai lá e entra com recurso. Se o cara não põe isso e teve uma questão de mouse, recurso. Por quê? Porque eu sou canhoto. Os botões são invertidos para o canhoto, né? Aquele que é o principal para o destro passa a ser o secundário para o canhoto.
Entenderam isso? Então eles vão colocar lá, instalados em forma padrão em português. Por quê? Porque senão o cara vai lá e mente, ele pode mentir. Não, lá na minha casa eu uso o português de Portugal, não o brasileiro. Aí não vai ser iniciar, vai ser arranque. Não vai ser arquivo, vai ser ficheiro. Né? Então, eu posso ter em qualquer idioma o programa. Então, por isso, eles sempre vão colocar assim. E quando fala padrão, é isso aqui. Calibre 11 no Office todo. Tá? Eu posso mudar, posso, mas isso é o padrão. Então, tem que cuidar com essa situação. Tá bem? Então, eu tenho negrito, itálico, sublinhado, taxado. Né? Taxado, para quem estuda legislação, já deve ter se deparado com isso. Cortado. Né? Taxado é o mesmo que cortado. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, tinha até gíria. Tá me taxando, meu? Ah, gíria formal, né? Tá me cortando. Né? Que significa que não tem mais validade. Ou que não é para ser usado aquilo. Tem o taxado simples e o taxado duplo. Esse aqui é o simples. Tá? Tem um duplo, que daí são duas linhas ali, cortando a frase, a palavra, o parágrafo, não importa. Eu vou ter o efeito subscrito e o efeito sobrescrito. Isso aqui já foi cobrado lá de N formas, tá? Eles já cobraram lá, por exemplo, assim, ó, o botão. Então eu vou ter o botão lá, subscrito. E vou ter o outro botão, que é sobrescrito. Ctrl igual e Ctrl Shift mais. São as teclas de atalho. Então já caiu assim, por exemplo, tinha lá a fórmula H2O. E eles colocaram a fórmula. Para se obter o efeito como na fórmula mostrada, qual o comando deverá ser usado? E a resposta era só subscrito. Só isso. Então pode cair o botão, pode cair tecla de atalho, ou simplesmente o nome do comando. Tá? Ou simplesmente o nome do comando. Então eu estou lá, por exemplo, e quero digitar, tá? H2O, H2O. Pronto. Quero 10 elevado a 2. 10 na 2. E por que tem shift, né? No sobrescrito. Porque na ABNT, a tecla que tem o igual, tem o mais em cima. E para eu usar a caixa alta, eu uso o shift. Tá? A parte de cima da tecla tem que usar o shift lá para isso. Vocês entenderam? Vocês conhecem teclado, né? Teclado de computador vocês não veem há muito tempo, né? Tá todo mundo só no Zap Zap, né? Só no smartphone. Então muda. Mas no teclado ABNT brasileiro, eu vou ter a tecla assim, igual e mais juntos. Então, para eu usar o mais, eu tenho que usar o shift, tá bem? Que é a caixa alta. O limpar formatação, que nós já vimos, que ele vai limpar a formatação daquele texto selecionado, ou de um parágrafo, ou do texto todo, e não tem meio termo, tá? Usou o limpar formatação, que é uma borracha, o botão, ele vai voltar para calibre 11 com alinhamento à esquerda, que é o padrão, junto com o calibre 11.
Vocês conhecem as canetinhas marca-texto, né? Tem gente que usa. Né? Isso aqui é cor de realce. Né? Quando eu estou estudando online, e aí estou usando o Word, ou o PDF também tem, né? O Adobe lá, não importa. Vou lá e digo, eu quero destacar uma determinada palavra. Então eu vou lá e uso aquilo. Destacar uma frase, etc. Então isso é a cor de realce. Ele tem diversas cores ali, tá? O amarelo ali tá como padrão, porque é o primeiro lá, ó. Mas eu posso usar qualquer cor ali, né? Então eu tenho opções lá para realçar lá palavras, texto, frase, não importa. Nós temos aqui, ó, a cor de fonte, automático é o preto, né? Obviamente, tá? Maiúsculas e minúsculas, que a tecla de atalho é Shift com F3, com a tecla de função 3, tá? Shift F3. Para que serve isso? Bom, eu quero a palavra público toda maiúscula, Shift F3. Eu quero só a primeira letra, maiúsculo. Eu quero toda a palavra minúscula. Ó, então o Shift F3, ele vai alternar, tá? Entre maiúsculas e minúsculas. Tá bem? Maiúsculas e minúsculas. Depois tem aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Eu vou lá, aumento ou diminuo. Tecla de atalho para aumentar, Ctrl maior que. Então, aumentar o tamanho da fonte, Ctrl maior. Para diminuir, Ctrl menor. Diminuir ou aumentar o tamanho da fonte. Ó, Ctrl Shift, né? Também tem esse esquema do ABNT. Tá? Mas aqui ele identifica como Ctrl maior só e Ctrl menor. Então, numa prova, eles podem cobrar Ctrl Shift maior ou menor ou só Ctrl maior, Ctrl menor. Não importa. Tá? Depende muito lá da banca. O padrão é usar o Shift, porque o maior e o menor, o símbolo de maior e de menor, eles ficam em cima de ponto e vírgula e ponto. Como o mais e o igual lá. A mesma tecla. Quem é que já dormiu aí? Hã? Tem gente que já desmaiou, né? Falei, não ia demorar meia hora. Quando eu abro aqui o grupo fonte, eu vou ter outros efeitos, tá? Qual é a tecla de atalho mesmo? Ctrl D. Ctrl D, tá? Vai abrir o grupo fonte. Que daí eu vou ter aqui, além do tipo de fonte, estilos de fonte, né? Que são os efeitos. Vou ter mais efeitos aqui, taxado duplo, sobre esse. Então aqui eu tenho outros efeitos, tá? Aqui. Caiu numa prova que dizia o seguinte: o Word, o grupo fonte do Word, permite substituir o tipo de fonte, o tamanho de fonte, a cor da fonte, bem como o espaçamento entre caracteres. A maioria marcou falso, porque não sabe, mas é verdadeiro. Tá? Então eu consigo, por exemplo, aqui está a área de visualização, aqui, ó, concurso. Então eu consigo definir como expandido ou condensado. Vou lá e digo quanto eu quero em pontos, expandir ou condensar. Tá? Então eu posso ir lá e escolher
Por exemplo, se eu usar condensado agora, não vai dar nem para enxergar o que está escrito. Então eu tenho que modificar lá para que pelo menos consiga ser legível, né? Mas eu consigo ter a definição de espaçamento entre caracteres diferentes. Ou normal é normal, ou expandido, ou condensado. Ah, como isso não está em regra da BNT, os caras usam para dizer que é textão, né? Ou para ganhar espaço numa folha, por exemplo, porque não tem como regra espaçamento. Atualmente eles estão colocando em alguns documentos formais já, porque estão vendo as malandragens que estão sendo usadas, tá? Em relação à seleção, se alguém se deu conta aqui, né, o padrão é a gente ir lá e selecionar e executar. Caiu numa prova o seguinte, tinha lá um texto, era Fundatec, tinha lá um texto, um pequeno texto, e nesse texto tinha a palavra concurso. E a questão dizia o seguinte, estando o cursor é esse ponto intermitente, né? Fica lá onde vai mostrar, onde aparecerá o próximo caractere a ser digitado. Diz assim, estando o cursor na palavra concurso, mais especificamente entre a letra O e N de concurso, qual é a ação que deverá ser realizada para aplicar o efeito negrito? Aí vinham lá, letra A, selecionar e plum, comando errado. Selecionar na B, comando errado. E tinha uma, não me lembro se era a C ou a D, não importa aqui, que só tinha pressionar Ctrl N, que era a correta. Não? Porque daí eu não preciso, eu vou lá e pressiono Ctrl N, Ctrl S, Ctrl I, não importa. Não? Eu vou lá e estou aplicando naquela palavra somente, mas eu não posso estar antes nem depois dela para aplicar. Não? Por isso que no enunciado da questão eles colocaram entre a letra O e N da palavra concurso, porque antes e depois, obviamente, vai aplicar antes e vai aplicar depois. Então, quando é uma palavra, eu não preciso selecioná-la. É exceção. Ah? Quando eu quiser formatar uma palavra, eu não preciso selecioná-la. Duas ou mais é óbvio que tem que ter seleção. Assim como o parágrafo. Eu quero alinhar parágrafo, é um só, eu não preciso selecioná-lo. Ah? Basta mandar alinhar, não tem problema. Ctrl Q, alinha à esquerda. Ctrl E, centraliza. E Ctrl J, justifica nos alinhamentos. Tá bem? Eu vou ter lá, ó, quero alinhar à esquerda, Ctrl Q. Quero centralizar, Ctrl E. Quero justificar, Ctrl J. O à direita passou a ser Ctrl R a partir da versão 2013. Tá? Que daí aqui ele não tem. Mas depois ele passou a ser Ctrl R. E aí muda, obviamente, o refazer passa a ser Ctrl Y lá. Tá bem? Mas são teclas de atalho. Eu não preciso ficar escrevendo todas ali para vocês, né? Então, quando eu falar, vocês deem anotadinha. Aquela básica. No Drive tem teclas de atalho lá. Tá? Mas essas que eu dou aqui em sala de aula são aquelas mais importantes para vocês memorizarem. São aquelas que ou cobram ela direto, ou elas estarão entre as alternativas. Então, ficar esperto com essas coisas, tá bem? Depois nós temos o grupo parágrafo. Né? O grupo parágrafo tem lá lista com marcadores, lista numerada, alinhamentos, né? Horizontais, como são chamados,
vou ter espaçamento entre linhas, sombreamento, bordas, classificar e ainda tem o mostrar tudo. Então, por exemplo, eu tenho lá, quero fazer uma lista com marcadores. Então, eu vou lá e escolho o marcador que eu quero. Vou lá, escolho qualquer um deles aqui, e aí eu vou ter lá, a cada Enter, o marcador. Quer encerrar ele? Backspace para ficar na mesma linha. 2 Enter, vai mudar a linha. Assim como lista numerada. Quero uma lista numerada? Vou lá e escolho o estilo que eu quero, romanos, ou alfabético, ou numérico, vou lá e escolho. E ele segue a minha lista. Essas listas, elas permitem serem feitas diretamente pelo teclado. Eles cobraram 2 ou 3 vezes isso nesse tempo todo que eu trabalho com concurso público. Tá bom? Mas eu tenho que lembrar assim, o Word permite utilizar recursos automáticos executados diretamente pelo teclado. Então, por exemplo, eu quero uma lista com marcador. Eu vou lá e coloco, por exemplo, um asterisco e um tab. E ele inicia o marcador para mim. Poderia ser um hífen maior que e um tab. Poderia ser sinal de igual maior que e um tab. Lista numerada, o ponto, ou hífen, ou fecha parênteses, e aí uso o espaço em branco, a barra de espaço. E aí ele sabe que eu quero iniciar lá uma lista numerada. Quero ir para a letra A, dou um tab. Quero romanos agora na outra questão, dou 2 tab. Então, são recursos automáticos que permitem listas numeradas, listas com marcadores e linhas de borda superior. Então pode ser uma linha de borda superior simples, 3 hífens. Pode ser uma dupla, 3 iguais. Pode ser uma pontilhada, 3 asteriscos. Principalmente, guardar que eu posso usar recursos automáticos diretamente pelo teclado. Lista numerada, lista com marcadores, linhas de borda superior. Tá bem? Para uma vez só que eu vi a banca objetiva cobrar essas linhas aqui. Ainda bem que eu sempre dou em aula, porque os 2 alunos que fizeram a prova, eles foram lá para o alto por causa disso. Por isso que eles colocaram lá. O Word permite o uso de recursos automáticos diretamente pelo teclado, como, por exemplo, digitar 3 hífens, ou 3 iguais, ou 3 asteriscos, e pressionar a tecla Enter, e teremos uma linha de borda superior simples, uma linha de borda superior dupla e uma linha de borda superior pontilhada, respectivamente. Verdadeiro. E foi uma questão que jogou eles lá para cima, porque o resto tudo disse que era falso. Não sabe, né? Não sabe, erra. A probabilidade de errar é muito grande. Depois aqui, nós temos espaçamento entre linhas. O padrão é 1,15. O que é o espaçamento entre linhas? Isso o nome já nos diz, né? Eu quero um espaçamento lá entre linhas. Assim como tem espaçamento entre parágrafos. Eu posso ter espaçamento entre parágrafos lá antes e depois do parágrafo.
Então aquela área que fica espaçada, eu não consigo editar nela. Né? Que é um espaçamento criado pelo usuário, né? Dentro de regras que daí não permite que eu edite lá. Eu posso clicar, vou ficar o dia inteiro clicando, tentando editar ali, eu não consigo. Tá? Então tem os recuos personalizados que podem ser feitos, por exemplo, diretamente pela régua. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um parágrafo. Aí eu tenho lá e digo assim, bom, eu quero um recuo especial só de primeira linha. Então eu vou lá, ó, na própria régua e eu consigo fazer esse recuo só da primeira linha. Eu tenho a possibilidade de recuo de todo o parágrafo junto, ou somente aquilo que não é a primeira linha. Eu tenho 3 botões aqui. São 3 botões que eu tenho. O recuo deslocado e recuo à esquerda. E ainda tem o recuo lá de primeira linha. Que eu posso fazer diretamente pela régua. Está ligado diretamente a parágrafo, como se eu tivesse selecionado e tivesse ido lá. A régua permite, então, eu definir margens. Então eu posso definir margem esquerda, direita, superior, inferior, diretamente pela régua. Quando ele vira uma seta de duplo sentido, eu consigo alterar, aumentar ou diminuir as margens. Não importa se é inferior, à direita, superior, à esquerda, eu clico e arrasto e eu vou definir lá uma nova margem. A régua permite, por exemplo, eu ter marcas de tabulação. Eu quero uma marca à esquerda, a 3,5 centímetros. Vou lá, só clico. Eu quero uma outra marca a 10,5 centímetros, só que eu quero a decimal. Aqui eu escolho o alinhamento que eu quero da marca de tabulação, nesse botão aqui. Então eu vou lá e clico. Eu vou ter centralizado, à direita, vou ter o decimal. Eu vou lá e escolho, quero o decimal, a 10,5. Toda vez que eu der um tab, eu vou para a primeira marca. Do outro tab, vou para a segunda. E aí decimal, porque ele vai alinhar aqui pela vírgula. Tá bem? Então eu posso... A régua permite que eu execute tarefas mais rapidamente, ao invés de acessar lá as guias e os seus grupos. Essas tarefas podem ser alteração das margens, não importa, direita, superior, inferior, à esquerda, criar marcas de tabulação e fazer recuos personalizados. Tá? Então a régua permite isso lá para nós. E o sono pegando, né? Vá pegar esse sono todo aí. Só fico de olho, né? Depois eu tenho aqui a cor de realce, tá? Então, essa cor de sombreamento, perdão. Então, quando eu quero, por exemplo, colocar alguma coisa dentro de uma borda, e eu posso aplicar o sombreamento dentro da borda para destacar alguma parte lá do meu documento, né? Então eu posso aplicar cor de sombreamento, né? Normalmente usado quando eu uso borda, né? Pode ser para um parágrafo, pode ser para um título, pode ser para um texto comum, que não é muito comum, né, fazer isso, mas também pode ser utilizado lá numa tabela. Né? Vou lá e tenho uma tabela. Então, nos totais lá eu quero uma cor diferente, eu tenho a opção de ir lá, ó, e escolher lá uma cor para a tabela.
para minha tabela, por exemplo. E tenho mostrar tudo. Esse botão aqui. O que significa? Que ele mostra caracteres não imprimíveis. Caracteres que não vão ser... Quando é que se usa essa coisa? Essa coisa se usa, por exemplo, quando eu tenho um enter ou uma quebra de página que eu quero retirar, então ele vai me mostrar onde tem quebra de página, onde tem enter, onde teve tabulação, né? Ele vai me mostrar tudo aquilo que não é impresso. Os caracteres não imprimíveis do documento. É comum as bancas cobrarem o mostrar tudo, tá? Tecla de atalho dele é Ctrl asterisco. Tá? Então é comum as bancas cobrarem ele. Ctrl asterisco. E quando o texto aparece assim, significa que o mostrar tudo está ativo. Ou eu vou ver lá pelo botão, né, que ele fica destacado, ó, ele destaca lá que ele está sendo utilizado, ou vou ver, ou vou observar pelo texto. Às vezes a observação da janela, ela é importante, tá? Então, por exemplo, eu já vi questões assim, mostrava mais ou menos assim, mas não mostrava muito bem o que estava selecionado, mas dizia o seguinte: podemos afirmar que o documento que está sendo exibido possui 106 palavras e 7 estão selecionadas. Se eu não consigo olhar aqui, e eu nem posso perder tempo, e a barra de status está sendo exibida, eu olho nela. Porque ele está dizendo aqui, ó, palavras. 7/106. Ele está me dizendo que tem 7 selecionadas de um total de 106. Já caiu o seguinte: podemos afirmar que o documento que está sendo exibido possui 4 páginas e está agora na página 13. Eu vou olhar aqui. É aqui que eu tenho que olhar. É a barra de status. Tá? Chamada barra de status. Aqui vai aparecer também na verificação ortográfica e gramatical. Nós estamos no português aqui, obviamente, tá? Mas se eu começar a digitar 10 palavras ou mais no inglês ou no espanhol, ele muda. Começar a digitar 10 ou mais palavras no inglês, ele vai mudar aqui para inglês. Se eu começar a digitar 10 ou mais palavras em espanhol, ele vai mudar para o espanhol. Vai mudar o quê? A verificação ortográfica e gramatical. Caiu numa prova que dizia o seguinte: o Word possui um corretor ortográfico e gramatical automático. É falso. O Word possui um verificador ortográfico e gramatical automático. Não tem correção automática. Tá? Não vai ter. Então, ele vai sublinhar, ele sublinha em vermelho ondulado palavras que ele não tenha lá no seu dicionário. Ele não corrige. Tá? Ele critica. Ele diz: ô meu amigo, eu acho que isso aí está errado. Tá? Então, por exemplo, pode ser até um nome próprio, ou uma palavra em outro idioma, um termo técnico, né? Essa está lá, né? Pelo jeito. Então, tive que botar aqui porque os nomes próprios todos estão lá, né? Que eu escolhi aqui. Eu botei uma palavra ali de propósito errado. Mas ele não corrige. Mas ele permite, né? Por exemplo, eu escolher lá uma substituição para ela. Botão direito do mouse sobre a palavra e vai trazer decretar, digitar, degradar. Ou eu posso ignorar, ou ignorar tudo que ele está criticando lá, ou ainda adicionar ao dicionário. Né? Adicionar ao dicionário.
que daí ele não critica mais. Uma palavra que eu costumo errar com frequência, eu posso pôr ela no autocorreção, tá? Que daí permite substituir. Mas não é ortografia e gramática. Mas eu vou pegar lá e vou dizer assim, ó, eu quero, toda vez que eu errar a palavra, eu escrever lá, digritar, ao invés de digitar, substituir ela por digitar. Ah? Então aqui é uma autocorreção que eu estou criando. Se eu, a partir de agora, digitar errado, ele vai substituir lá para mim. Ele substitui. Mas eu tenho que escrever exatamente como eu coloquei lá, né? Eu coloquei o D maiúsculo e não na autocorreção dele. Entenderam? Ah, na autocorreção também já tem outras coisas lá, ó, como opções prontas. Né? Então, ó, se eu iniciar uma palavra com 2 maiúsculas, ele corrige. Né? Ele também sempre vai corrigir se eu começar digitando assim, por exemplo. Ó. Aqui as 2 maiúsculas, ó. Dá espaço em branco, ele corrige. Ou se eu tiver com o caps lock ligado, o que é o caps lock? Caixa alta, maiúsculo. Né? Eu estou com o caps lock ligado e comecei a escrever, vai ficar errado. Porque eu usei o shift. Quando eu der espaço em branco ou enter, ele alterna, ele corrige aquilo. Inclusive desligando a tecla caps lock no teclado. Tá bem? Então ele já tem coisas prontas. Do tipo, primeira letra de um parágrafo, de uma sentença, sempre maiúscula. Vocês digitarem qualquer coisa, vocês não precisam se preocupar com colocar maiúscula. Ele vai colocar lá. Tá? Se porventura nesse parágrafo aqui tiver um ponto, um espaço em branco e iniciar uma nova sentença, ele vai colocar a primeira em maiúscula. Tá? Então ele tem essa propriedade de identificar. Ah, mas não era uma abreviação. Ctrl Z, né? Desfaz o efeito. Tá? E ele vai sublinhar em azul, vocês são daltônicos, isso aqui não é verde, tá? Ele vai sublinhar em azul a gramática. Tá? Então, em vermelho ondulado, palavras que ele não tem em seu dicionário. Isso não significa que aquilo está errado, hein? Não é isso, tá bem? Significa que ele não tenha no seu dicionário aquela palavra. E vai sublinhar em azul a parte da gramática. Se eu escrever assim, os barco está no mar. Ele vai sublinhar em azul. O único que é verde é o 2007. O resto tudo é azul, então guardem que é azul. Então eu vou lá, eu tenho opções de ignorar a sentença, porque às vezes tem que ter uma palavra no plural e outra no singular e está correto, e muitas vezes ele critica. Tá? Mas eu posso lá alterar os barcos, ele vai continuar porque não tem concordância ainda. Tá? Botão direito, escolha os barcos estão, pronto. Tá bem? Por isso que eu digo, é um verificador ortográfico e gramatical automático. Verifica sublinhando em vermelho ondulado ou em azul ondulado. O que? Respectivamente, a ortografia e a gramática. Mas ele não corrige nada automático. Ah, mas ele corrigiu de gritar para digitar. Sim, eu mandei. Fui eu que criei aquilo. Tá? Então eu posso. Assim já tem coisa pronta. Não existe nenhuma palavra assim, né? Nem perto. Advogado. Ele vai corrigir. Ah, porque está lá na auto. Admissão. Ele vai corrigir. Agora, ele não vai acentuar nós. Eu escrever nós aqui, porque pode ser nos. Ele não vai acentuar página.
Porque pode ser página que eu estou escrevendo. Né? Então, ele está pronto lá com autocorreções daquilo que é único. Não vai ter nenhum similar. Não é nem sinônimo. É palavra parecida mesmo. Depois nós temos aqui, ó, isso aqui, ó, é classificar, que não se usa num documento, numa lista numerada, né? Numa lista com marcadores, eu quero colocar em ordem crescente, decrescente, eu vou usar o classificar. Né? O classificar, ele tem o seguinte: ele tem um botão AZ e ZA, que isso aqui não precisa muito esforço mental, né? Para saber que é crescente e decrescente, né? Não precisa, né? Tá bem? Então, se aparece o botão AZ, crescente, ZA, decrescente. Eles cobraram recentemente no Excel o classificar, porque normalmente a gente classifica numa planilha, numa tabela do próprio Word, colocar do menor para o maior, do maior para o menor, em ordem alfabética ou numérica, beleza? Depois nós temos estilos aqui, que são estilos de formatação, né? Eu posso ir lá e escolher uma formatação já pronta para aplicar no meu documento. Tá bem? Os estilos, eles são importantes porque eu também posso criar estilo. Eu posso pegar uma palavra lá, ó, selecionar e formatá-la, e depois eu posso, ó, salvar seleção como novo estilo. E aí ele vai ficar aqui. Então, uma formatação que eu uso com frequência, eu deixo salvo. Aí eu vou lá, só dou um Ctrl T e aplico. O que é Ctrl T? Selecionar tudo. Ctrl T, selecionar tudo. E aí já aplico o estilo pronto. Também quando eu quero um sumário, um índice, eu tenho que usar os estilos. Então, por exemplo, vou deixar uma página em branco e vou colocar aqui título 1. E já vou aplicar aqui estilo de título 1. Vou usar o outro título 2. Vou usar o mesmo estilo de título. Vou fazer só 3 páginas aqui. E, feito o meu documento, feito o meu texto, eu deixo uma página em branco sempre no topo. Vou lá, referência, e digo assim, eu quero um sumário automático. E está pronto, meu sumário lá. Se, por exemplo, eu pegar e alterar o documento, o link aqui é para poder ir direto lá para a página 4 mesmo. Vou dizer assim, vou mudar a página. Ele foi lá para a página 5, ó. Está na página 5 agora. Ele mudou. Então, eu editei meu documento, eu tenho a opção de ir lá e mandar atualizar o sumário. Ele vai alterar aqui, ó, página 4 para 5. Então, um sumário é a coisa mais fácil do mundo de fazer, desde que eu use estilos de título. Então, eu vou lá e uso estilos de título. Aonde? Nas palavras que eu quero que façam parte do meu índice, do meu sumário. E não tem erro. Desde que eu use os estilos lá. As versões atuais, a 365, tem até título 38. Então eu posso, cada palavra que eu quero que faça parte do sumário, eu vou digitar e já aplico lá o estilo de título. Quando eu quiser um sumário, é óbvio, né? Porque eu já vi gente fazendo isso aqui à mão. É sacanagem. E aí dá até uma dor no coração da gente. Ai, que dor que eu sinto. Aí eu vou lá e ensino, é claro. Mas
isso aqui, para eu ter um sumário automático, eu preciso aplicar estilos de título. Título 1, título 2, título 3, subtítulo, não importa, tá? Porque aquelas palavras, também não posso selecionar um parágrafo, né, e aplicar estilo de título, porque ele vai ficar lá, né, por exemplo, vai lá e digita um parágrafo, e vai lá, o professor falou que tem que aplicar estilo de título. Vou lá, vou aplicar estilo de título. Isso aqui agora faz parte do sumário. Ele vai ficar lá todo o parágrafo lá no sumário. Então eu aplico estilos de título, subtítulo, somente quando eu quiser que faça parte do sumário. Eu posso usar estilos de título e não queira sumário? Posso, não tem problema nenhum. Não tem problema. Mas é para isso que serve, principalmente, os estilos de título, tá bem? Em edição, chamar a atenção só para o substituir, tá? Qual é a tecla de atalho para substituir? Substituir, qual é a tecla de atalho? Ctrl U. Por que eu não posso usar o S? Pô, tu tá me seguindo até o lixo, velho. Hein? Por que eu não posso usar o S? O cara se... marca lá, é tipo assim, marca lá o centroavante vai para o banco, ele senta do lado no banco. Tá? Mas não posso usar o S porque é sublinhar. Então a gente tem que lembrar dessas coisas e associar. E para localizar. Pronto, né? Ctrl L, não tem erro. É a gente lembrar dessas coisas. Mas o substituir caiu assim. O grupo edição do Word permite substituir uma palavra por outra, bem como sua formatação. E aí que foi que um monte de gente marcou como falso. Tá? Mas sim, eu posso substituir a sua formatação. Então, por exemplo, tem um documento lá que aparece, sei lá, curso Vigor, aparece lá em todas as páginas. Aparece várias vezes no documento, o documento tem 110 páginas. Então, eu posso ir lá no substituir, que é Ctrl U, né? E dizer assim, curso Vigor. Substituir por quem? Poderia ser por outra coisa, mas vou pôr curso Vigor. Vou em mais, formatar, fonte, vou só formatar a fonte. Vou dizer lá que será que eu quero em negrito itálico e quero a cor vermelha. E mando substituir tudo. Ok, já foi substituído. Entenderam? Então eu posso substituir incluindo a formatação. Então, substituir ela por ela mesma, mudando a sua formatação. Ou substituir uma frase inteira, eu posso substituir lá no Word, tá? Tudo que a gente fala, inserir, vai estar na guia inserir, tá? Então, tudo que a gente falar lá, tiver uma prova, tem as exceções que eu vou falar delas. Falou em inserir. Para colocar uma tabela, inserir. Para colocar uma imagem, inserir. Para uma autoforma no Word, inserir. Então, tudo aquilo que eu coloco no documento será inserir. Agora, às vezes eles fazem pegadinhas. Eles colocam lá, para inserir uma nota de rodapé,
Qual a guia do Word deverá ser acessada? E eu tenho que lembrar das guias por isso. Eu vou me lembrar assim, uma nota de rodapé é uma referência, né? É uma referência, o cara vai lá e coloca um nome qualquer lá, Vigor. E vai inserir uma nota de rodapé. Ele vai colocar o númerozinho lá sobrescrito e lá no rodapé da página eu vou poder descrever o que significa aquilo. Assim como nota de fim de documento. Então eu tenho nota de rodapé, que é na mesma página. Nota de fim de documento, que o nome já diz, né? Vai para a última página. Tá bom? Apesar de eu estar inserindo, é uma referência. Estou me referindo a algo. Mais ou menos assim, ó. Aí eu digo assim, bom, tem gente que não sabe quem é esse cara. Então eu vou pôr uma nota de referência lá. Aí digo, ele já vai lá para o rodapé. Jornalista, escritor, colorado, músico. Eu vou lá e coloco. Aí, se estiver online, ele vai mostrar lá o que foi escrito. O próximo será o 2, o 3, o 4, o 5, assim sucessivamente. Tá? Mas isso é uma referência. Uma nota de rodapé, né? Uma legenda, tá? Isso tudo ou nota de fim de documento, isso tudo é uma referência, apesar de inserir, vai estar em referência. Estou me referindo a partes do documento. Já caiu assim, ó. Só o botão, sem o nome, sem a legenda. Sem a legenda. O botão é utilizado para... Ali, Sérgio, tem número 1 ali, quer dizer, daí depois, se eu quiser a palavra 2, vai trocando na sequência de acordo com o dia. Vai mudando. Quando eu botar um outro aqui, ó, por exemplo, por lá o falecido escritor Moacir Scliar, e eu inserir, será o 2. Entendeu? Ele vai seguir uma ordem. Tá? Eu posso configurar se eu quero letra, se eu quero números, tá? Eu posso lá escolher. Tá bem? Eu posso mudar isso. Tá bom? Mas o padrão é número, né? Esse é o padrão. Não, eu quero letrinhas. Eu posso. Vou lá e configuro para isso. Tá bem? Então, nota de rodapé na mesma página. Nota de final de documento na última página do documento. Assim como as pessoas às vezes têm uma dificuldade com as referências bibliográficas, né? Por exemplo. Então, é uma barbada, ó. Vai lá, adiciona uma fonte bibliográfica lá no inserir citação. Escolhe de onde é a fonte, né? Se é de um processo, de uma revista, de uma entrevista, de um relatório, de um site, não importa. Vai lá e escolhe. Vai lá e quem é o autor? Ou se é um autor corporativo, por exemplo. Título, ano, blá, 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 ok. E vai lá, vai estar lá. Depois eu vou lá, só escolho as obras citadas lá. E ele vai organizar para mim. Né? Então, referências bibliográficas. Desculpe, eu não ouvi. Na nota do rodapé ainda, se eu tiver escrito o texto, repetir exatamente como você fez, já vai ter automaticamente a nota ou tem que mudar de novo? Se tu está escrevendo um texto, e aí... Com o mesmo nome que eu usei a nota do rodapé. Não. Não vai repetir automático. Tá? Não vai. Se tu quiser de novo, tu vai ter que inserir uma nova nota. Tá? Ele não vai identificar aquilo. Ele não consegue identificar. Se eu entendi a tua pergunta, né? Eu botei Luiz Fernando Veríssimo. Aí lá num outro parágrafo eu estou... O escritor Luiz Fernando Veríssimo, ele não vai assumir a nota de rodapé. Eu vou ter que inserir, se eu quiser.
Tá? Mas como eu já me referi numa parte do documento, a pessoa que está lendo já vai saber, tá? Já vai saber, mas ele não vai fazer isso, não. Não nesse formato assim, tá bem? Então tem também uma outra guia, né? Ó, inserir tudo, link, gráfico, né? Eu quero um gráfico lá, um gráfico é uma barbada, eu vou lá e escolho o tipo de gráfico que eu quero. Ele já vai trazer uma tabela do Excel, tá? Onde aqui eu posso modificar o gráfico. Eu posso pegar lá e mudar o meu gráfico. Tá? Que eu posso dizer, não quero trimestre, eu quero outro nome. Não é vendas, eu quero outro nome. Eu quero redimensionar meu gráfico. Eu quero mudar aqui o terceiro trimestre. O menor aqui é o quarto trimestre. Eu vou mudar ele lá, ele vai mudar lá no gráfico. Ó, o quarto trimestre. Tá? Então ele altera conforme eu altero a tabela aqui. Mas é fácil. Não tem erro também ter um gráfico. Mas aquilo que eu insiro no documento, tá? Lembrem-se disso. Vai estar em inserir. Falou em margens, etc. Layout da página. Tá? Nós temos o layout da página. Não tem nada a ver com formatação. Não vou ter margem esquerda, margem direita, tamanho do papel, A4, B5, na carta, ofício, orientação do papel. Aí eu vou ter orientação lá, retrato à paisagem. Vou ter quebra de página, de coluna. Então, tudo relacionado ao layout do documento. Vou ter a medianiz, que há muito tempo não cobro. Né? A medianiz é uma função que reserva uma área no documento para encadernação. Se o cara, por exemplo, deixou lá a margem esquerda 0, né, mas definiu a medianiz, ele vai, olhem para a área de visualização aqui, ó. Vou definir lá uma medianiz. Ele vai colocar um espiral lá. Né? Isso significa que ele vai reservar essa área sem texto para que seja furado o documento. Eu já vi documento furado no texto, tá? Estagiário, né? Estagiário. Então eu vou ter lá, ó, a esquerda, né, que é o padrão ou o superior. Tá? A medianiz. O que é a medianiz? A área reservada para a encadernação do documento. Isso é a medianiz. Para quem não consegue ler, o Word tem algumas características, tá? Se eu pegar aqui a página 5, lá na página 5 lá, eu quero uma tabela aqui, ou um gráfico, sei lá, vou pegar um gráfico aqui. E aqui no gráfico eu quero orientação do papel diferente. Eu vou dizer, eu quero paisagem. Mas ele vai mudar todo o documento. Todas as outras páginas também mudaram para... E agora, o que eu faço? Eu só quero essa aqui como paisagem. Ah? Então eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Ao invés de fazer uma quebra de página, eu vou tirar esse gráfico daqui. Ao invés de eu fazer uma quebra de página aqui, ó, eu faço uma quebra de exceção. Porque a quebra de página vai manter todo o layout, toda a configuração igual no meu documento. Então eu vou lá, escolho orientação, paisagem, ele vai mudar as anteriores também. Então o que eu faço? Eu faço uma quebra de exceção na próxima página. Quebra de exceção na próxima página. Agora eu posso ter tudo diferente aqui, nessa página. Margem, cabeçalho, rodapé, numeração de página, margens, esquerda, superior, inferior, tudo diferente das demais. Tá? Então a quebra de exceção é a única forma que eu tenho que ter
de ter o layout diferente dentro do mesmo documento. Eu já vi muita gente fazendo documentos, né, 3, 4 e depois juntando eles. Porque ele não permite, por padrão, a quebra de página não vai permitir que eu tenha layout diferente dentro do mesmo documento. A não ser que eu tenha quebra de seção. Tá bem? Não tem quebra de seção. E quando eu quero, na próxima eu quero voltar para retrato. Eu vou diminuir o zoom aqui para vocês verem. A próxima página eu quero voltar para retrato de novo. Então eu faço uma nova quebra de seção na próxima página e mudo lá para retrato. Tá? Então eu posso ter partes diferentes no meu documento, isso não tem nada a ver com o texto, vocês notaram. É tudo relacionado ao layout do documento. Tá? Não tem nada a ver. E a única maneira que eu tenho de ter, por exemplo, cabeçalho, rodapé, número de página, margens, orientação do papel, diferentes dentro do mesmo documento, é fazendo quebra de seção. Tá bom? Diz os caras cobraram bordas de página. Não faz muito tempo, não. Pouco tempo. Tá? Eles cobraram lá. E a pergunta era bem simples. É aquilo que eu falo das guias para vocês. Para que se tenha bordas de página, qual a guia deverá ser acessada? Aí vinha lá, layout da página, só que o cara lá da banca cometeu um erro. Ele colocou, numa das alternativas, também a página inicial. E aí é recurso. Como ninguém me procurou para recurso, obviamente que eu não fiz, tá? Porque o aluno que me mostrou a prova, ele acertou. Tá bem? Mas poderia, eu vou entrar aqui em bordas de página. Beleza? Mas se eu estiver lá na página inicial e for em bordas, eu tenho a opção de bordas da página lá também. Então tinham duas alternativas corretas na questão. Tá? O padrão é anular e dar o ponto para todo mundo. Anula a questão, todo mundo leva o ponto. Se eu acertei, conforme está no gabarito, eu fico quietinho, né? Porque senão eu vou dar ponto para a concorrência, né? Ah, é concorrência, não adianta, né? A gente tem que dizer a verdade aqui. Tá bem? Mas não é para ficar de sniper lá na rua depois, pá, concorrência, né? Bom, tá bem? Então, claro, bordas de página eu posso até ter arte, né? Lá, escolher uma arte qualquer lá e aplicar. Ele vai aplicar no meu documento todo, tá? As bordas de página. Layout tem marca d'água, né? O layout vai ter marca d'água lá, aquilo que fica em baixo relevo no documento. Antigamente era muito usado para evitar plágio, tá? Mas hoje não adianta mais isso, tá? Eu posso ter cor da página, ó, que não será impresso, tá? Eu posso escolher lá que se eu mandar imprimir, não vai imprimir essa cor, senão vai acabar com a tinta lá da impressora. Mas para uma apresentação online, ela é muito usada, tá bem? Ela é bastante utilizada. Tudo que eu me refiro ao documento vai estar em referência, né? Então, o sumário que nós já vimos, eu posso atualizar o sumário, né? Ele atualiza automaticamente também. Nota de rodapé, nota de final de documento, referências bibliográficas, legenda, referência cruzada. Não, a referência cruzada é quando a gente está lendo algo e diz assim, conforme mostrado no gráfico 5, isso é uma referência cruzada, tu vai lá olhar o gráfico 5, mas aqui ele cria um link, né? Serve assim, conforme mostrado no gráfico 5, foi usado a referência cruzada, quando eu clicar aqui, ele me leva para o gráfico 5, tá? Olha, as correspondências, a única coisa que a gente fala delas que é a mala direta, tá? Era uma mala direta por e-mail. Então eu faço um texto só e mando para um monte de gente simultaneamente, tá bem? Pode ser etiquetas de endereçamento, que ninguém mais faz. Os políticos usavam muito isso, né? Antes do e-mail, né? Das redes sociais e tal. Então cria-se etiqueta de endereçamento para colar nos envelopes, ou diretamente no envelope,
e imprimir lá diretamente no envelope, tá? Toda mala direta, toda ela, eu vou ter que ter o diretório, né? Que são nome, endereço, CEP, cidade e tal. Vou ter que ter, esse trabalho tem que ter. Tá? Mas tendo isso, depois é uma barbada criar. Eles não têm cobrado, tá? É muito raro, muito. Vi há um tempão aí eles falando só mala direta. E a guia revisão. A gente já falou sobre ortografia e gramática. Né? Ele vai sublinhar em vermelho ondulado palavras que ele não tenha no seu dicionário. Em azul ondulado a parte da gramática, aquelas sentenças que ele acha que está fora de contexto. Tem uma palavra no plural, outra no singular, ele critica, mas ele não é um corretor, tá? Não é corretor. Não esqueçam disso. Ele tem um dicionário de sinônimos, né? Então, por exemplo, de pegar lá num documento uma palavra como advogado, tá? Eu vou lá e digo, eu quero sinônimo para advogado. Então ele vai trazer aqui, ó. Tá? Vai trazer ali sinônimos. Para aquilo que eu selecionar ou escrever aqui, ele vai me trazer sinônimos. Para aquele... Já caiu numa prova que dizia exatamente isso, tá? O Word possui um dicionário de sinônimos. Muita gente diz, não, isso aqui é falso, mas ele existe há muito tempo, desde as primeiras versões do Word. Ele tem um tradutor que permite traduzir texto de outro idioma. Então, o padrão qual é? Português Brasil, inglês e espanhol. Mas eu posso escolher qualquer idioma e ele irá traduzir para mim. Claro que é um tradutor tipo Google, né? Ah, é tipo o Google lá. A partir daqui, começa quando a revisão, quando eu compartilho o meu documento. Né? Então, durante o auge da pandemia mais forte, era comum as pessoas estarem no home office, né? Trabalhando de casa, assim como não só o trabalho, como os estudantes também. Então, quando tinha um trabalho em grupo, se elegia lá os autores ou um autor, revisores e leitores. Né? Então, por exemplo, se eu sou um autor e crio um documento e eu vou compartilhar com vocês, eu tenho a opção, por exemplo, de mandar controlar alterações. Ele vai controlar para mim. Quando vocês pegarem aquilo na nuvem, para ver, para ler, para editar, para dar pitaco, ele vai registrar tudo. Tá? Quando voltar aquilo para mim, eu vou conseguir olhar tudo que foi alterado no documento, se houve alteração, né? Se alguém colocou comentário, se é um revisor ou um autor. É claro que eu mando controlar antes, né? Eu mando controlar, depois eu tenho a opção de aceitar e passar para o próximo. Aceita, né, o pitaco do colega e passa para o próximo, ou posso rejeitar e passar para o próximo. Não importa, eu sou o autor, eu que mando. Ah, eu que mando. Então, eu também posso pegar e comparar. Então, eu posso, por exemplo, comparar duas versões de um documento e gerar um só com as alterações. Eu posso pegar várias revisões e gerar um único documento. Eu confio em vocês, então nem vou olhar. Vou gerar um documento a partir das revisões que foram feitas lá. E, claro, eu posso restringir lá. Restringir significa o quê? Eu posso restringir formatação e edição. Então, não deixo ninguém mexer. Mas a criatura lá, ela pode inserir comentários. Não, porque um comentário, ele faria o seguinte, ó. Pegaria lá, por exemplo, uma determinada palavra, comentário. Então ele vai colocar aqui, ó, fora da margem, totalmente. Tá? Aí quando eu pegar aquele documento, ele vai me mostrar aqui. Tudo que foi alterado, ele me mostra aqui. Tudo. Eu mandei um contrato uma vez para um grupo de advogados, eu mandei o contrato, eu sabia que eles iam mudar. Claro, é advogado, né? Era óbvio. Quando eu recebi de volta, só que estava lotado.
E aí ele vai te mostrar até o tamanho da fonte, o tipo de fonte, palavras que foram mudadas, modificadas. Ele traz aqui. E como eu era o autor, eu poderia aceitar e passar para a próxima, né? Ou rejeitar e passar para a próxima. Tá certo? Assim como eu poderia também fazer uma combinação, né? Lá do documento, das duas versões que tinham. Nesse caso eram só duas versões. Tá bom? Caiu recentemente numa prova essa parte aqui de controle e proteção. Acho que eu tenho ela aqui, vou mostrar para vocês. Foi essa aqui, uma delas, tá? Mas nas duas provas, tanto da educação quanto da saúde, eles cobraram uma questão assim. Então, ó. Ele diz lá, ó. Júlia é orientadora pedagógica e criou um relatório que deseja compartilhar com seus colegas, para que eles possam colaborar com suas informações. Como existem partes do documento nas quais ela quer impedir que seus colegas façam alterações, ela utilizou a opção restringir a edição, que está localizada na guia revisão em qual grupo. Aí eu sei assim, ó, restringir na revisão, a guia revisão. Qual é o grupo lá? Hã? Proteger, né? Então, quando a gente conhece um pouquinho, ela já é suficiente, tá? Aqui, orientador pedagógico, e eles cobraram uma outra também lá, de revisão aqui, que também não é difícil, tá? Também não é nenhum bicho-papão, um bicho-papão de 7 cabeças, tá? Vamos ver se é nessa aqui. Não. É aqui, ó. Também na 17. No Word, quando se está editando um documento ou trabalhando em um mesmo documento com outras pessoas, pode-se ativar a opção para ver cada mudança realizada. Qual a opção que eu ativo para ver cada alteração que foi feita no documento? Eu mostrei para vocês lá, né? Eu acho que eu mostrei, né, para vocês, que é controlar alterações. Né? Controlar alterações, que é essa aqui que eu tenho que escolher, ó. Né? Porque, ó, eu quero ver, ó, o que? As mudanças realizadas no documento. Tá? Então, para que eu possa ver, eu mando controlar alterações. Essa aqui, na hora, lá com calma, vocês não iam errar, tenho certeza. Tá? Porque vão olhar e vão dizer, não, eu quero controlar algo. Porque muitas vezes a gente tem que ler e reler o enunciado, sublinhar palavras-chave. Tá? Vocês podem riscar na prova, tá? Vocês não podem rasurar, é a grade lá de respostas. Né? Mas sublinhar palavras-chave, exceto, incorreto, né? Respectivamente, isso tudo é palavra-chave que tem que ser levado em consideração lá. Tem que levar. A exibição, nós temos aqui, principalmente, tá? Lembrar do layout de impressão, que vai exibir o documento exatamente como ele será impresso, e o layout da web, tá? Que daí, quando eu quero, por exemplo, usar o Word, criar uma página para publicar na internet, eu vou usar esse layout. Porque o web é igual ao quê? O web é igual a internet, né, gente? Falar internet e web é a mesma coisa. E as bancas têm usado muito web, tá? Eles têm usado. Algumas até colocam entre parênteses internet, mas não são todas. Mas eu tenho que fazer essa associação. O que ele tem aqui? O modo de exibição, layout da web, que é assim que ficaria na internet essa página. Então eu vou publicar ela lá. Então,
Quando eu uso o layout da web, eu vou organizar aqui o meu documento, a minha página, para ficar de acordo. Ah, mas ninguém bota nada em um Word. Não bota, realmente. Mas o Word permite eu exportar como PDF. Tá? Então, quando eu for lá salvar, eu escolho exportar como PDF. O PDF é um documento seguro. Não, o Word já vai permitir lá que alguém manipule o documento. PDF eu protejo ele. Eu posso proteger. O Word eu não posso proteger? Posso. Posso proteger com senha. Senha para edição, senha de leitura. Não tem problema nenhum. Eu tenho essa opção. Tá? Lá naquela prova eles cobraram isso aqui, ó, linhas de grade. Tá? Lá naquela prova. Eles perguntam lá. Vamos pegar ela aqui de novo. É nesta ou na outra? Ó, em um arquivo do Excel por padrão, as linhas de grade são exibidas e usadas para distinguir células de uma planilha. Porém, em alguns casos, o usuário pode ocultar as linhas de grade. Só que ele está falando do Excel, mas é a mesma coisa no Word. Tá? Então, qual é a guia, né? A pergunta é direta aqui. Qual é a guia? Qual é a guia? Exibir, gente. A gente estava lá agora nela. Ela muda, né? Aqui ele está falando 2016, já não é mais exibição, é exibir, né? Eu dei lá no início da aula para vocês. Oi? Ó, exibir. O que? Linhas de grade. Ah, eu não quero que ela seja mostrada, então vou lá e tiro. O padrão no Excel é ser exibido. Então, se eu estou lá no Excel, o padrão é elas serem. Mas eu vou lá em exibir, e aí eu vou ter lá, ó, linhas de grade. Ele vai tirar as linhas de grade. Aqui o padrão é elas estarem ativas, serem exibidas. No Word, é elas não aparecerem. Tá? O padrão, elas não serem mostradas. Tá bem? Então, a gente tem que cuidar, por exemplo, já caiu isso aqui, nova janela. Ele vai abrir uma nova janela com o documento atual. Ele permite lá organizar todas as janelas do que está aberto. E ainda também posso dividir, dividir a tela. Assim, ó, vou dividir aqui. Então eu consigo deixar aquela parte lá de cima sempre sendo exibida. No Excel isso é chamado de congelar painéis. Daí tu deixa lá os títulos lá em cima e vai rolando a tela. No Word não é muito comum, tá? Mas permite, por exemplo, tem uma lista lá. Lá o PDF, Adobe também permite isso, tá? Uma lista lá sei lá, disciplina, português, informática, blá, 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 tu tem que olhar até o teu nome lá em cima, né? Lá embaixo, que está lá embaixo, teu nome é Zilmar. Então, tu pode deixar os títulos lá congelados. Eu não quero mais, remove. Vai lá e remove a divisão. Então, essas coisas aqui de exibir, tá? É que a gente tem que ficar atento. Isso, nada mais, tá? E aqui eu posso mudar. Toda vez que eu quiser lá, ó, eu posso alternar entre as janelas. Porque eu tenho dois documentos ali abertos. Duas janelas do Word. Então eu consigo fazer isso, alternar. No mais, o que eu tenho a dizer para você em casa e para vocês que estão aqui é fazer questões. Estudar, fazer questões, mas fica aquela dica. Aquela dica não muda. Memorizar as guias. Então, eu diria de guias importantes para vocês memorizarem, vou escrever aqui. Ó, mais cobrado, página inicial. Essa é a mais cobrada de todas. Inserir.
Tudo que eu coloco no meu documento vai estar em inserir. Layout de página. Tudo relacionado à configuração do layout, margens, orientação do papel, medianis, colunas ou texto colunado. Tudo isso vai estar em layout. Referências e revisão. Essas são aquelas que vocês devem dar mais atenção quando forem estudar. Como eu disse, lá no Drive tem essas guias com seus grupos. Tá bem? Mas eu vou memorizar todas. Melhor. Tá? Melhor. Mas a gente deve levar em consideração, no mínimo, essas aqui. No mínimo, essas têm que estar na minha cabeça. Porque quando eu consigo botar a imagem na minha cabeça, chega na hora da prova de responder a questão, eu fecho os olhinhos ou não, depende de cada um, né? E imagina as guias. Tá? Porque normalmente é um comando associado à guia. Uma boa semana para todos aí. À noite tem mais, amanhã também. A semana toda eu estou com aula aí. Um abraço aí em casa.